Muito bem, vamos então voltar nossa atenção agora à palavra de Deus, Jeremias capítulo 1. Na semana passada nós falamos sobre a chamada de Jeremias. Hoje vamos falar sobre a mensagem de Jeremias. E estaremos olhando os primeiros 6 ou 7 capítulos do livro de Jeremias. Como já vimos na semana passada, Jeremias foi chamado por Deus para ser um mensageiro para o povo que estava se desviando dos caminhos do Senhor. Em Jeremias 1, versículo 17, Deus promete protegê-lo, dizendo para ele: Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Em outras palavras, não alimente esse medo que você está sentindo, ou ele vai ficar maior ainda. Pelo contrário, prepare-se e vá. Prepare-se e vá. Deus sempre prepara aqueles que Ele envia. E aqui Ele falou para Jeremias: Jeremias, prepare-se, mas não para na preparação não. Prepare-se e vá. Capítulo 1, agora versículos 18 e 19. Deus diz assim a Jeremias: escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo, vão ficar contra você. Mas eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muros. Eu acho interessante que Deus promete a Jeremias o seguinte: Jeremias, eu vou te proteger e você será vitorioso. Ele não promete a Jeremias que Jeremias não teria oposição. Aliás, ele avisa a Jeremias: eles vão ficar contra você. E, queridos, a palavra de Deus para Jeremias a palavra que Deus deu a Jeremias é a mesma que Ele dá para nós também. Não pense você que ao aceitar a Jesus, a sua vida vai virar um mar de rosas. Não pense que por aceitar a Jesus vai ficar tudo fácil. Muito pelo contrário, de certa forma fica até mais difícil, porque agora você vai nadar contra a correnteza. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A correnteza vai levar para o pecado e para o inferno. Quando você aceita Jesus, agora você vai nadar contra a correnteza, então de certa forma vai ficar mais difícil. Você vai ter uma oposição maior. Quantos já descobriram que para ir para a farra você nunca encontra oposição? Ninguém fala: não vai na farra não, pelo contrário, vai para baixo, todo santo ajuda, não é assim? Raramente nos nossos dias, quando você fala: eu vou abandonar meu lar, vou deixar minha esposa, vou me divorciar do meu esposo. São raras as pessoas que não faça isso, pensa 2 vezes, vamos orar, vamos conversar com o pai. Pelo contrário, até os conselheiros hoje em dia falam: você tem razão, já demorou muito. Então, queridos, o que Deus está avisando a Jeremias é: você está escolhendo o caminho que realmente vai te desafiar mais. Vai ter oposição. Fazer o certo vai ter oposição. Fazer o bem vai ter oposição. Eles vão ser contra você. Eu não estou te prometendo vida fácil. E é bom deixar isso bem claro se alguém está aqui que ainda não aceitou Jesus. O que Deus te oferece não é vida fácil. Ele te oferece vida eterna. Ele te oferece vida abundante. Ele te oferece a melhor vida que pode existir. Mas Ele não diz que é fácil. Ele diz: vai ter oposição. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Mas não fica desanimado não fica carrancudo não arrasta o pé não fica triste não fica rabugento não. Queridos, crente rabugento é contradição de termos. Nós vimos hoje, a Michele recitou de maneira linda, foi bom te ver recitar esses versículos e nos lembrar, Michele, o fruto do Espírito é amor, alegria. O crente deve ser a pessoa mais feliz do mundo. E então, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, bom humor. Continua sorrindo, continua alegre, cantando, louvando a Deus, porque eu venci o mundo. E como eu venci, vocês vão vencer também. Então Deus diz isso para Jeremias: Jeremias, você vai ter oposição. As pessoas vão se voltar contra você, mas eu estou com você
e eu te cerco como um muro para te proteger. Pronto, Jeremias? Pronto, Senhor. Então vamos. Aí no capítulo 2 ele começa a pregar. Vamos olhar rapidamente a mensagem de Jeremias. Capítulo 2, versículo 13. Ele começa apontando o problema. Ele não vai ao sintoma, ele vai à causa do problema. O meu povo cometeu 2 pecados. Quais são os pecados? Número 1, eles abandonaram a mim a fonte de água fresca. E número 2, cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. O primeiro erro, abandonaram a fonte de água limpa, água pura, água potável, água fresca. Segundo erro, passaram a buscar fontes de água suja, poço que não tem água, cisterna que não segura água boa. Em outras palavras, vocês deixaram as águas cristalinas da cachoeira para beber água de esgoto. É isso que o ser humano faz quando abandona Deus. E diga-se de passagem, queridos, sempre que alguém vira as costas para Deus, sempre que alguém para de beber das águas do rio de Deus, como nós cantamos hoje, eu quero beber desse rio. Quando você para de beber desse rio, você vai procurar água em outro lugar, porque você tem que beber água. O ser humano foi criado com o desejo de adorar. É interessante quando você estuda arqueologia, quando você estuda antropologia, tanto a antropologia quanto a arqueologia provam que em todo o tempo e em todos os lugares, o ser humano sempre foi um ser adorador, um ser religioso. Sempre que um arqueólogo descobre uma nova civilização, cava um buraco em algum lugar e encontra uma nova civilização, sempre, sem exceção, eles encontram um templo ou algum vestígio de adoração. Um altar, os restos de um sacrifício, sempre. Uma pintura mostrando o povo adorando, sejam os incas, sejam os indígenas, sejam os aborígenes, sejam em qualquer lugar, em todo o tempo, o homem sempre foi um homem, o ser humano sempre foi um ser adorador. Por quê? Porque Deus nos criou assim. No nosso DNA está o desejo de adorar. O ser humano é um ser adorador. E por isso nós sempre adoramos. E quando não adoramos a Deus, a nossa alma procura alguém ou alguma coisa para adorar. Se eu não vou adorar, eu tenho que adorar alguém, eu tenho que adorar alguma coisa. Então tem gente que adora a si mesmo. Nos nossos dias está cada vez mais comum. Tem gente que passa horas em frente do espelho. A adoração do corpo se tornou moda. Se tornou moda agora a adoração do corpo. Tem gente que adora o seu carro. Todo dia limpando, lavando, dando brilho, adora o seu carro. Tem gente que adora o seu trabalho. Tem gente que adora a sua esposa ou o seu esposo, o seu filho ou a sua filha, o seu pai ou a sua mãe. Tem gente que adora a sua profissão. Tem gente que adora um time de futebol. Corinthians, Palmeiras, Vasco da Gama, Flamengo. Isso torna uma coisa doentia. Por que isso? Como é que uma pessoa pode fazer isso? Tem gente que adora um ator, uma atriz. Um Roberto Carlos, um Michael Jackson da vida, um Elvis Presley. Agora estou mostrando a minha idade, né? Tem gente que adora um cantor, uma cantora. Por quê, queridos? Porque voltaram as costas para Deus e tem que achar alguma coisa ou alguém para adorar. Porque nós somos adoradores. E é isso que esse versículo está falando. Vocês abandonaram a fonte de água limpa. Vocês abandonaram o Deus verdadeiro que de fato merece ser adorado. E agora estão bebendo água em esgoto. Estão adorando uma coisa, ou uma pessoa, ou um objeto que não merece ser adorado e que não é Deus. E isso está fazendo mal a vocês. Eu pensei que eu não ia precisar pregar a mensagem, porque o Espírito Santo estava usando a irmã Ana para falar muitas das coisas que Deus tinha posto no meu coração para falar. Queridos, adorar a Deus é água pura, é água viva, é água saudável. E quando você adora a Deus, quando você caminha em comunhão com Deus, faz bem para o teu ser. Emocionalmente faz bem para você, fisicamente faz bem para você, mentalmente faz bem, você se torna uma melhor pessoa. Há anos atrás nós tivemos um assistente aqui na igreja e ele dizia uma coisa engraçada, mais de uma vez eu ouvi ele falar isso, geralmente no seu testemunho, ele dizia assim,
Quando eu não venho à igreja um domingo, eu sei e Deus sabe. Quando eu não venho 2 domingos, todo mundo sabe. Porque eu me torno uma pessoa mais cruel, mais raivosa, mais... Ele falou, se eu fico distante da casa do Senhor, um pouquinho de tempo eu já noto a diferença. Mas quando eu fico muito tempo, todo mundo nota a diferença. Queridos, estar com Deus é um favor que você... Bom, eu já estou me adiantando, mas o Jeremias vai falar sobre isso. Quando a gente se distancia de Deus, a gente está fazendo mal a nós mesmos. Quando a gente corre para Deus, a gente está fazendo bem para nós mesmos. E ele fala, olha, bebe dessa água limpa. Vocês cometeram 2 erros. Número 1, abandonaram a água limpa. Número 2, estão correndo atrás de água suja, que não vai satisfazer. Versículo 17. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu. Você abandonou a mim. Foi por sua própria culpa. Queridos, Deus usa Jeremias para dizer, olha, essa é uma escolha que você fez. Você não pode culpar Satanás, você não pode culpar o seu vizinho, você não pode culpar o seu trabalho, você não pode culpar a sociedade. Você está escolhendo voltar as costas para Deus. Foi por sua própria culpa que isso está acontecendo. Foram as suas decisões. Você escolheu caminhar para longe de Deus. E agora as consequências estão acompanhando. Eu ontem fiz uma pesquisa, eu estava pensando sobre o assunto e eu decidi dar uma olhadinha como a gente gasta o nosso tempo e o nosso dinheiro. Encontrei alguns fatos interessantes que eu quero compartilhar rapidamente, alguns deles com os irmãos. Na América, nos Estados Unidos da América, anualmente, nós devemos 850 bilhões, 856,9. Vamos arredondar para 857 bilhões em cartão de crédito, em dívida de cartão de crédito. Queridos, 857 bilhões, é quase $1 trilhão que nós devemos para o nosso cartão de crédito. Da onde vem essa dívida? De tentar preencher o buraco vazio pela ausência de Deus. Não tem Deus, vamos encher o espaço com um cartão de crédito. Jogamos 165 bilhões em comida, é desperdiçado anualmente na América. Queridos, isso é comida suficiente para alimentar um continente. Tem gente que literalmente não tem uma refeição completa por dia. E nós jogamos fora 165 bilhões em comida na América. Jogamos fora. Por que a gente está gastando tanto em comida? Por que a gente desperdiça tanto? Mais uma vez, tentando preencher o buraco vazio. Em outubro, os irmãos devem lembrar, em outubro na América tem uma festa. E o costume dessa festa é dar doce para as pessoas. Em outubro do ano passado, nós gastamos 2,8 bilhões em doce. Gastamos 117 bilhões em fast food. 165 de comida nós jogamos fora, 117 nós compramos de fast food. Dá quase 300, dá mais ou menos 300 bilhões de dólares. Gastamos 66,5 bilhões na loteria. 67 bilhões de dólares na loteria. 80 bilhões em cigarros, 119 bilhões jogando no cassino. Queridos, dinheiro jogado fora. Tentativa de ocupar esse buraco vazio, então tem que ir para o cassino. Poderíamos falar sobre TV a cabo. Quem precisa de 300 canais? Quem consegue assistir 300 canais? Não tem nem como, não tem nem tempo suficiente, 24 horas por dia, não dá tempo para 300 canais, mas a gente gasta, a gente investe canal TV a cabo e a gente compra quanto mais. Estamos tentando preencher um lugar vazio. Medicamentos. Queridos, eu sei que medicamento é necessário, mas nós mais e mais estamos nos tornando uma sociedade dependente de medicamentos. Tem gente que não consegue acordar, nem dormir, nem fazer uma refeição sem tomar um remédio para alguma coisa. Quando está alto é um remédio para baixar, quando está baixo é um remédio para levantar. A gente nunca está satisfeito. Hoje eu estou muito agitado, tem que tomar um calmante.
Hoje eu estou muito calmo, tenho que tomar alguma coisa para me excitar, para me empolgar, para me energizar. Quando a gente está cansado, a gente toma aquele copinho de energia, não sei o que lá, aí fica tenso. Aí vai tomar uma aspirina para ficar mais tranquilo. É uma dependência em medicamentos. A gente só se sente bem se estar tomando alguma coisa. Queridos, isso é uma tentativa de substituir a Deus. Drogas. Está escrito drugas, mas é drogas. Drogas. O que por que a gente gasta, como sociedade, gastamos tanto em drogas, tentando preencher o vazio? Cosméticos. Mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa semana eu estava jantando, eu e minha esposa estávamos jantando com alguns profissionais, amigos dela. Fomos jantar. O esposo dessa amiga da minha esposa, que trabalha com ela na firma onde ela trabalha, o esposo dela, a gente estava rindo porque ela falou assim, a minha esposa tem tanto creme, mas tanto óleo e creme e pasta, isso e aquilo, que quase que não dá para entrar no banheiro. Aí ele virou para minha esposa e falou, olha, por favor, vai lá em casa e leva metade desses cremes. A minha esposa falou, é para já. Mas a gente gasta mais e mais e mais e mais com cremes e com cosméticos e com botox e aquilo tudo. Brinquedos. É um barco, é uma moto, é um isso, um aquilo. E mais uma vez, que pastor está tentando dizer que essas coisas são pecado? Não. Mas se elas substituem a Deus, ou se elas te atrapalham a servir a Deus, elas são um poço de água suja. Você está tentando satisfazer uma coisa que não tem nada para te dar. É bem verdade que Deus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não tem nada demais, você está em comunhão com Deus, tem a sua moto, tem o seu barco, tem a sua fazenda, tem o seu hobby, mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas quando você vira as costas para Deus e tenta se satisfazer nessas coisas, seja ela o que for, você está buscando água potável em poço de água suja. E Deus diz, isso não vai dar certo. Versículo 22, Jeremias 2, 22. Mesmo que vocês se lavassem com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 2, 22. Mesmo que vocês tentassem lavar, Deus está falando, olha, o problema de vocês é a culpa do pecado. Porque você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Dentro de você tem uma bússola que aponta para o certo e indica quando você está indo no caminho errado. E essa culpa que você sente, esse incômodo que você sente, essa dificuldade de dormir de noite, é a sua consciência falando, você está no caminho errado, não é por aí, você precisa de Deus. E no versículo de 22 ele fala, ainda que você tente apagar isso com muito sabão, esfregando, você não vai conseguir apagar. Não vai conseguir. A sua consciência vai continuar dizendo, não é por aí, esse caminho não está certo, as suas ações não estão corretas, os seus sentimentos não são de acordo com a vontade de Deus. O barulho da discoteca, a embriaguez do álcool, a reação química da nicotina, a reação química da cafeína, não vão apagar a culpa do pecado. O seu problema é pecado. E me faz lembrar daquele hino que a gente canta há muito tempo. Qual o preço do perdão? Lembra desse hino? Só o sangue de Jesus Cristo. O que limpa o coração? Só o sangue de Jesus Cristo. Qual o poder real que limpa todo mal e traz paz divinal? Só o sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo. Mais um carro, mais um diploma, mais um casamento, mais uma noitada, mais uma embriaguez, mais um cigarro, mais uma dose mais forte, não vai apagar a culpa do pecado. Não vai remover a culpa de saber que você está errado com Deus, errado consigo mesmo, errado com o seu próximo. E Jeremias então foi chamado por Deus para avisar o povo de Deus justamente sobre isso. Capítulo 3, versículo 9.
Tem uma frase interessante no versículo 9, Jeremias 3:9. Aliás, eu usei a tradução nova versão internacional. Eu usei essa versão porque das outras versões, essa é a única versão que realmente focalizou essa frase que está no hebraico. É uma frase interessante e eu quero focar nela. Versículo 9 diz assim: e por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra. E por ter feito pouco caso da imoralidade. Algumas traduções traduzem essa frase um pouquinho diferente, mas fica bem claro na nova versão internacional. Porque você não levou o pecado a sério, você contaminou a sua vida e a sociedade ao seu redor. Por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra. Igreja, eu quero falar com você rapidamente, e é uma coisa séria, uma coisa importante. Muitos de nós, dentro da igreja, não estamos levando o pecado a sério. E Deus chamou Jeremias para nos chamar a atenção e nos despertar disso. Porque você fez pouco caso da imoralidade. Tem crente que está tentando servir a Deus, mas ao mesmo tempo tem uma cobra de estimação na sua casa. Um pecadinho, entre aspas, um pecadinho que está escondidinho, está guardadinho, e você até alimenta esse pecado. Porque se você não alimentasse, ele já tinha morrido há muito tempo. Mas você alimenta e protege esse pecado, guarda ele num cantinho. Não, isso aqui é um pecado particular. Não faz mal a ninguém. E Deus fala, porque você fez pouco caso da imoralidade. Porque você levou o pecado na brincadeira. Isso está te fazendo um mal tremendo. Volte, versículo 12, volte, ó infiel Israel, volte, pois eu sou fiel, diz o Senhor, não ficarei irado para sempre, não ficarei irado para sempre. Capítulo 4, versículos 3 e 4. Nós vamos ter que agora estudar mais de perto essa passagem, me acompanhe aqui. A gente vai ligar a luz do Novo Testamento para entender o Velho Testamento. Jeremias 4, versículos 3 e 4, Deus diz assim através de Jeremias. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém, passem o arado na terra que não foi preparada para plantar e não semeie a semente no meio de espinhos. Preste atenção nessas duas frases. É a palavra de Deus. É a receita de Deus para a igreja. Número 1, passe o arado na terra. Número 2, não semeie entre espinhos. Eu quero conversar com você sobre isso, porque isso aqui é importantíssimo. Porque aqui Deus está nos dando a receita da cura, nos mostrando como sermos curados desse problema de pecado. A primeira coisa que ele diz, are a terra. Passa o arado na terra. Passa o arado na terra. Uma das coisas que eu gosto, isso aqui é um parênteses só, abrir meu coração com os irmãos. Uma das coisas que eu gosto de pregar a palavra de Deus como a gente está fazendo, começar em Gênesis e até Apocalipse, capítulo por capítulo, livro por livro, é que a mensagem cai no domingo que Deus escolher. Nós estamos no calendário de Deus. E o que eu noto é que quando a gente faz isso, as jesuicidências acontecem. As jesuicidências acontecem. Há 2 semanas atrás, nós tivemos um pastor pregando aqui conosco e Deus usou ele profeticamente para falar com a igreja. E ele falou, profetizando, ele falou assim, olha, Deus está falando para essa igreja, ara a terra para que a semente possa germinar e dar fruto. Aí agora nós estamos estudando Jeremias capítulo 4, Jeremias diz assim, ara a terra, ara a terra. Por que arar a terra? Porque, queridos, a terra vai endurecendo. Com o passar do tempo, com o brilhar do sol, o soprar do vento, o calor do sol faz com que a terra fique cada vez mais seca, mais rígida, mais compactada. E a terra fica tão rígida, que a semente não penetra. O semeador pode até jogar a semente, mas a semente não penetra. E nós temos um exemplo disso no Novo Testamento. Lembra a parábola da semente? O semeador saiu a semear. E a Bíblia fala de 4 tipos de solo. 2 deles estão mencionados aqui.
O primeiro é a semente que caiu à beira do caminho. A beira do caminho é aquela estrada de terra onde as pessoas, de tanto passar, eles foram compactando aquela terra e ela ficou tão compactada que ela parece agora cimento, ela parece agora asfalto. Lembra o que aconteceu na parábola do semeador com a semente que foi plantada nessa terra? Ela entrou na terra? Ela brotou alguma coisa? Ela nem entrou no chão. Lembra que os pássaros vieram e comeram a semente e levaram ela embora. Aí Jesus diz, essa é a pessoa que ouve a palavra, mas não entende. Ouve a palavra, mas não recebe. Aí as aves, que representam os demônios, vêm, pegam a semente e a pessoa sai e esquece o que ouviu e fica por isso mesmo. Esse é o terreno seco, compactado, que virou cimento. Se você pega uma semente perfeita e põe ela no cimento, nada vai acontecer. Se você põe ela em terra fértil, ela vai dar fruto. Então, o que se faz numa terra dura? Ela tem que ser arada. E é por isso que, quando você passa, por exemplo, no Vale de São Joaquim, no inverno, você vai encontrar, às vezes de noite, está escuro, você vê aquelas luzes assim, no Vale de São Joaquim, aquelas fazendas, o trator, o fazendeiro passando com o trator, puxando o aro atrás, arando a terra. A terra está sendo arada, ela está sendo quebrada, ela está sendo removida, movida, sacudida, balançada, para que possa a água e a semente penetrar, o ar, o oxigênio penetrar, e ali vai ter vida. Então Deus fala assim, olha, passe o arado na terra. Amados, tem gente que vem na igreja, mas o coração dela está tão duro que a semente da palavra não penetra. Ela ouve falar sobre santidade, sobre louvor, sobre comunhão, sobre missões, sobre dízimo, sobre servir a Deus, sobre evangelizar, sobre caminhar em santidade, sobre amar o próximo, como ama a si mesmo, como amar a Deus de todo o seu coração. Mas a semente não penetra, porque o coração está duro, compactado, seco, não tem vida. E a pregação, o ensino, a ministração não penetra, não entra, porque o coração está seco e duro. A solução disso é arar, é sacudir a terra, é mexer com a terra. Semana passada vimos que aquela parábola onde o assistente do fazendeiro diz, olha, eu vou adubar a terra, vou botar adubo aqui para tentar fazer com que essa terra se torne fértil de novo, arar a terra. Eu creio que o Espírito Santo está falando com pessoas hoje aqui, que sabem que precisam de arar o seu coração. Você precisa de uma sacudidela na sua vida. O seu coração precisa de ser sacudido. A dureza do seu coração tem que ser quebrada. E hoje Deus está fazendo isso. Hoje o Espírito Santo está com um aro na mão, pronto para mexer com a terra do seu coração. Abre o seu coração. Espírito Santo, pode entrar e arar mesmo, porque eu quero ser terra fértil. A segunda coisa que ele diz, não semeie semente no meio de espinhos. Semente no meio de espinhos, por que não? Voltamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 11, a parábola do semeador. Lembra o que era o espinho? O espinho, Jesus diz especificamente o que são os espinhos. Os espinhos são os cuidados desta vida. Os cuidados Lembra? A semente caiu numa terra até boa, mas ela era rasa, não era muito funda, e tinha espinhos também. E os espinhos cresceram e sufocaram a plantinha. Quando ela começou a brotar, sufocaram aquela plantinha e a plantinha morreu antes de dar fruto. E os discípulos perguntaram, Jesus, o que isso quer dizer? Jesus explicou. Essa é a semente que caiu num coração, esse coração recebeu, se converteu, animado, mas logo os espinhos, que são os cuidados da vida, sufocaram a planta e a planta morreu sem dar fruto. Pastor, o que são os cuidados da vida? As preocupações do dia a dia. Tem gente que não está hoje aqui na igreja. Eu sei que, gente, para deixar bem claro, porque eu não quero generalizar. Tem pessoas hoje que não estão aqui, talvez porque estejam doentes. Tem gente que não está aqui porque talvez esteja viajando, tirando férias. A gente entende isso, isso é normal, natural e tudo mais. Mas eu te garanto que também tem pessoas que não estão aqui por displicência. Porque tem um jogo na televisão,
O Corinthians está jogando, o Palmeiras está jogando. Não, eu não posso perder esse jogo. Ah, não, um dia bonito desse, olha, caramba, 85 graus na Baía de São Francisco. Quando que isso acontece? Esse domingo está bom demais para dar para Deus. Esse domingo é meu. Eu vou para o lago, eu vou para a praia. Eu vou passear. Hoje eu vou dormir até mais tarde. Trabalhei 6 dias na semana. Acordei cedo todo dia. Hoje eu vou dormir até mais tarde. Queridos, isso é cuidados dessa vida. Ah, não, hoje eu vou cortar grama. Hoje eu tenho que limpar a casa. Hoje eu tenho que lavar a roupa. Hoje eu tenho que... hoje eu vou almoçar, eu quero chamar meus vizinhos, meus amigos, meus parentes, vou fazer uma festa aqui em casa. Então hoje eu tenho que preparar a refeição. Vou ficar em casa. Cuidados do mundo. E o cuidado do mundo, gente, atrapalha a gente servir a Deus. Tem gente que não lê a Bíblia por causa dos cuidados do mundo. Ah, eu quero ler a Bíblia. Pastor, eu fui para casa decidido. Hoje, essa semana, eu começo a ler a Bíblia todo dia. Mas aí vieram os cuidados do mundo. Trabalho, cuidar das crianças, preparar o café, preparar a janta, limpar a casa, lavar a roupa, dobrar a roupa, tirar a poeira, limpar o carro, fazer compra, pagar as contas. E os cuidados do mundo vão sufocando. Aí a gente não evangeliza, não vem à igreja na quinta-feira, não vem à igreja no domingo, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não evangeliza, não se envolve em missões, não cuida do nosso próximo, não investe os nossos talentos no reino de Deus. A gente até sabe fazer. Eu sei cantar, eu sei tocar um instrumento, eu sei trabalhar na recepção, eu sei trabalhar no computador, eu sei filmar, eu sei gravar, eu sei ensinar uma criança, uma classe de escola dominical. Eu sei fazer uma visita, eu sei ensinar um estudo bíblico. Então por que você não está fazendo? Porque não posso. Por que não pode? Por causa dos cuidados do mundo. Os cuidados dessa vida. E Deus diz, não plante semente no meio dos espinhos. Queridos, mas não é a semente que tem que ir embora, não é o espinho que tem que ser arrancado. Lá em casa, geralmente é o sábado. É o meu dia de fazer minhas tarefas domésticas. Então no sábado, geralmente eu acordo e vou cuidar do quintal. De vez em quando, aliás, recentemente tem acontecido tem se tornado até mais frequente, mas de vez em quando eu falho um sábado e eu não cuido do quintal. Pode ter certeza, no segundo sábado, quando eu for, tem mais do que o dobro de espinhos lá. Esses espinhos têm que ser arrancados e tem que ser arrancado regularmente. Diariamente a gente tem que arrancar os espinhos da nossa vida. Tudo que te atrapalha de servir a Deus é um espinho. Tudo que te separa de Deus é um tropeço e precisa de ser removido regularmente para que a semente possa germinar, brotar, crescer, se tornar uma árvore frondosa que faz sombra para as pessoas descansarem embaixo dela e dá fruto para as pessoas virem se alimentar. Queridos, o mundo está com fome. E o mundo tem que poder se alimentar na vida do crente, na igreja. Então é importante que a gente tenha esse fruto lindo que a irmã Michele falou com a gente sobre ele hoje. Amor, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, controle próprio. Essas coisas devem brotar em nossas vidas à medida que caminhamos com Deus e o Espírito Santo cresce em nós. Não deixe que os espinhos sufoquem a semente de Deus que está em você. Quantos dizem amém? Vamos correr agora, Jeremias capítulo 4, versículos 3 e 4. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo o Senhor e se dediquem a mim de todo o coração. Se dediquem a mim de todo o coração. Diga comigo, se dediquem a mim de todo o coração. Aqui mesmo em Jeremias, Deus vai dizer ao povo assim, através de Jeremias, e me buscareis e me encontrareis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus disse, ama a Deus com todo o teu espírito, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. É isso que Deus quer de nós. Uma entrega total, completa e absoluta. Quantos dizem amém? Vamos avançar, capítulo 5 agora. Capítulo 5, versículo 25. Eu chamo essa passagem a loucura do pecado. A loucura do pecado. Veja como o pecado, queridos, é uma loucura, é uma tolice. Jeremias 5, 25, Deus diz assim, os seus pecados e as suas maldades afastam essas coisas boas
e vocês não puderam aproveitá-las. Nesse parágrafo, Deus mencionou uma série de coisas boas. A chuva no tempo certo, o fruto da colheita. E ele diz assim, olha, os seus pecados impediram essas coisas boas de chegarem até vocês. Amados, Deus tem tanta coisa boa para mim e para você. Amados, Deus não está querendo roubar a gente de nada de bom, pelo contrário, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem um casamento ideal para você, é por isso que Ele te diz, não se envolve com sexo antes e fora do casamento, porque o que eu quero é que você se satisfaça dentro do casamento. Você vai estar tão satisfeito que você, Salmo 103, eu encho a tua boca de bens de maneira que a tua mocidade se renova a cada dia. O meu interesse é encher a tua boca de bens, deixa eu encher a tua boca de bens. Mas para mim encher a tua boca de bens, não enche a tua boca de areia. Não vai buscar areia. Não, a razão que eu não quero que você não tome droga, porque você não precisa disso. Isso vai te fazer mal. Isso vai te dar uma euforia temporária. Por 15 minutos, por meia hora você vai se sentir no topo do mundo, mas quando você cair, você vai cair de cara. E o buraco vai ficar cada vez mais fundo. Eu não estou tentando roubar a tua alegria, não. Eu quero te dar uma satisfação muito maior. Você não precisa dessa porcaria. Deus não está querendo roubar nada de bom da gente, queridos. Pelo contrário, Ele quer encher a nossa boca de bens. E Ele diz aqui, olha, é o pecado que está impedindo o meu bem de chegar até você. Você não precisa desse remédio, porque eu posso te dar paz. Eu sou o príncipe da paz. Se você estiver ligado comigo, a minha paz vai fluir através de você. A minha paz vai te alcançar, você vai sentir paz. Ah, Senhor, então quer dizer que não vai ter tempestade? Pelo contrário, vai ter tempestade, mas no meio da tempestade você vai estar com paz. No meio da tempestade, todo mundo desesperado, vamos morrer, estamos morrendo, o barco está afundando. Jesus está dormindo, cheio de paz, tranquilo. E Deus diz, eu quero que a minha paz te alcance, eu quero que a minha alegria te alcance, eu quero que a minha sabedoria te alcance, eu quero encher a tua boca de bens. Os seus pecados afastam essas coisas boas. O pecado é uma tolice. Porque o pecado entope o cano da bênção. A bênção que quer chegar até nós não pode chegar porque está entupido pelo pecado. Aí Deus diz, vamos remover esse entupimento para a minha bênção chegar até você? Versículo 30 e 31. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade, os sacerdotes dominam o povo e o meu povo gosta disso. Eu vou precisar da licença dos irmãos porque eu quero explicar isso aqui. Porque eu acho que esse versículo, queridos, foi escrito há 2.700 anos atrás, mas se aplica como se tivesse sido escrito hoje, dia 16 de agosto de 2015. Deus diz assim, olha, tem uma coisa terrível acontecendo entre o meu povo. Os profetas estão mentindo, os sacerdotes estão governando por si próprios e para si próprios, e o povo está satisfeito. O povo aceita isso. Eu vou falar sobre essas três coisas rapidinho. Número 1, o profeta que profetiza falsamente. Amados, ouça o aviso de Deus e a preocupação desse pastor. Nós vivemos em dias trabalhosos. E o que tem de falso profeta nos nossos dias? O que tem gente que, em vez de profetizar, estão profetando. O que tem de gente que está falando aí o que as pessoas querem ouvir e chamando de profecia. O que tem de profeta que não busca Deus, mas ouve o que o outro profeta que buscou a Deus falou, aí repete e vende aquilo como se fosse revelação que ele tinha recebido de Deus. O que tem de falso profeta nos nossos dias, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. O que tem de profeta vendendo profecia. E Deus chama isso de falso profeta. Tem igrejas, ministérios e movimentos cheios assim de gente falando o que as pessoas querem ouvir. Fazendo vista grossa para o pecado. Não trata de pecado, não anuncia ao povo as suas transgressões, porque sabe que isso não é popular. Você está ok, eu estou ok, está tudo ok.
E Deus diz, isso é falsa profecia e a pessoa que faz isso é um falso profeta. Cuidado com os falsos profetas. Não perca tempo telefonando para falso profeta. Não perca tempo correndo atrás de falso profeta. Não perca tempo indo para a igreja porque ouviu que profeta ou profetisa vão estar lá. Não é assim que Deus trabalha. Quando Deus quer falar com a igreja, Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, Ele envia uma carta ao anjo da igreja, e a carta vem com o nome da igreja. Se você é da igreja de Éfeso, a mensagem é uma. Se você é da igreja de Laodiceia, a mensagem é outra. Mas se você é de Éfeso e sai correndo para Laodiceia, você vai ver uma mensagem que não é nem sua. Não tem nada a ver com você. Se você é de Éfeso, o seu lugar é em Éfeso, não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Não entra nessa não, queridos. Fica no lugar onde Deus te plantou. Seja árvore plantada junto a ribeiros de água. E se não tem ribeiro de água na tua igreja, você tem a bênção de Deus para ir procurar uma que tenha. Mas se tem ribeiro de água, fica ali. E deixa Deus vir falar. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguem. Eu não preciso correr atrás da bondade e misericórdia do Senhor. É a bondade e a misericórdia que vem atrás de mim. Esses sinais seguirão aos que creem. Eu não corro atrás de sinal, o sinal corre atrás de mim. A bondade e a misericórdia, os sinais, vêm atrás de mim. Por quê? Porque eu estou plantado. Plantado junto a ribeiros de águas. É ali que... Oh, glória. Vou abrir logo meu coração para os irmãos. Sabe a razão que eu nunca saí dessa igreja? Eu e minha esposa estamos aqui há 20 anos. Porque Deus nos plantou aqui. Eu estou plantado. Eu estou plantado. E tem um rio correndo aqui, está jorrando. Eu tenho folhas, a folha não cai. Vem a tempestade, vem o vento, vem o terremoto, vem verão, vem inverno. As minhas folhas não caem. Pode cair dos outros, mas a minha não cai. No tempo certo eu dou fruto. Estou dando fruto, glória a Deus. Eu não tenho essa opção. Quando Deus quiser remover-me e plantar em outro lugar, Ele pode fazer, porque eu estou nas mãos dEle. Mas enquanto Ele não me mover, eu estou plantado. E eu não fui plantado por opinião pública, eu não fui plantado por voto de igreja, eu não fui plantado por ibope, eu fui plantado por Deus. Deus me plantou, Deus me remove quando for para remover. Agora eu estou plantado. A bênção que eu precisar, Deus vai trazer para mim, porque Ele me plantou aqui. Então, olha, o Senhor não me apostou, nada me faltou. Eu sou testemunho que em 20 anos nada me faltou. Com 100 pessoas na igreja, com 200 pessoas na igreja, com 5 pessoas na igreja, com ninguém na igreja, nunca me faltou nada. Pelo contrário, cada ano é melhor do que o anterior. Cada ano a bênção. Por quê? Porque a minha fonte, e eu sei que eu estou falando por mim e por muitos aqui que sabem que isso é verdade, a nossa fonte é Deus. Quem supre a nossa necessidade é Deus. Quem paga as nossas contas é Deus. Quem cura as nossas enfermidades é Deus. Quem perdoa os nossos pecados é Deus. Quem nos dá paz é Deus. Quem nos dá alegria é Deus. Não é o número de pessoas, não é o aplauso da multidão, não é a conta bancária, nada disso. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa satisfação, a nossa coragem, a nossa satisfação vem de Jeová. Aleluia! E com 1, com 10, com 100 ou com 1000, eu e Deus somos maioria. Quem me ensinou isso foi até a minha mãe quando eu era criança. Eu escrevi na minha Bíblia, uma das primeiras Bíblias que eu tive. Minha mãe falou para mim, eu gostei, escrevi na margem. Eu e Deus somos maioria. Se Deus nos plantou, é ali que eu vou ficar. Então, olha, cuidado com os falsos profetas, com o vento de doutrina que arrasta, que leva, fofoca, opinião pública, moda. Moda dentro da igreja. Agora moda é fazer isso, agora moda é aquilo, agora moda é ir no lugar tal, agora moda é fazer... Não, falsos profetas. Segundo, os sacerdotes dominam o meu povo. Sacerdotes aqui, o equivalente de sacerdote é o pastor. Pastores que dominam o meu povo. Eu agora vou rasgar o meu coração aqui com nós brasileiros. Porque nós brasileiros, a nossa cultura nos ensinou a sermos dominados. E me perdoe uma expressão que eu vou usar, uma expressão feia. Eu não quero ser grosseiro. Eu respeito a dignidade do templo, do santuário e da audiência. Mas é aquela frase feia do português que diz assim, que às vezes... O crente, às vezes, é igual esposa de malandro, que gosta de apanhar.
A nossa cultura nos ensinou a apanhar e gostar de apanhar. Depois da colônia portuguesa, quando nós finalmente declaramos a nossa independência como país, continuamos escravizados, mas agora não por estrangeiros, mas por nós mesmos. E os donos de fazenda se tornaram os nossos colonizadores. E nós, o povão, trabalhávamos na fazenda para o dono de fazenda. É uma forma de feudalismo. É um sistema social onde você tem a classe nobre que manda em todo mundo e desfruta de tudo. E os servos que só trabalham. O trabalho do servo é trabalhar. Nós só substituímos os nobres. Em vez da coroa de Portugal, se tornou os donos de terra. E os donos de terra se tornaram os nossos senhores. E até hoje, em grande parte do Brasil, eles continuam sendo. Eles são chamados coronéis. O coronel fulano não é coronel coisa nenhuma. O doutor fulano não é doutor coisa nenhuma. Mas é dono de terra, tem dinheiro no banco. E assim como a igreja dos primeiros séculos, a igreja do 3º, 4º, 5º século, adotaram o Império Romano, e a igreja de Roma, a igreja católica, a igreja apostólica romana, é um retrato da estrutura do Império Romano. O imperador se tornou o Papa. Os governadores se tornaram os bispos e arcebispos. A igreja que, não a igreja primitiva, mas a igreja do 4º século em diante, adotou a cultura do Império Romano e a estrutura do Império Romano e até os ideais do Império Romano. E hoje o que nós temos é a igreja de Roma. A igreja do Brasil, e não é a igreja só do Brasil, mas eu estou falando em grande parte com brasileiros, e sou brasileiro também, então vou falar especificamente da igreja. A igreja do Brasil adotou esse sistema. E hoje, o que nós chamamos, e gente, não é todo, eu não quero generalizar, eu sei que não é todo mundo, graças a Deus. Mas Jesus disse assim, no mundo, os manda-chuvas mandam em todo mundo, mas no meu reino não será assim. No meu reino, quem quiser ser grande, seja servo de todos. No meu reino, quem é grande é servo de todos. E eu vou dar exemplo disso. Eu sou mestre de vocês, mas senta aí, eu vou lavar o pé de vocês. Mas o que esse versículo diz, os sacerdotes dominam o povo. O que tem no reino de Deus são igrejas em que o pastor presidente ou os pastores são o coronel, substituíram o coronel. E mandam agora em todo mundo, fazem o que querem, não dão satisfação a ninguém, não têm responsabilidade com ninguém, nem com Deus, nem com a igreja, nem consigo mesmo. Fazem e desfazem, maltratam, mandam, decidem o que é pecado e o que não é pecado, o que pode e não pode. Gente, não é pastor que decide o que é pecado ou não, não. É a Bíblia. Amém. Pastor não tem autoridade de dizer que... É a Bíblia que diz, e o pastor diz amém e prega o que a Bíblia diz. Mas agora aconteceu... Pastores decidindo se batiza, se não batiza, se jejua, se não jejua. Jesus já falou para batizar, Jesus já falou para jejuar, Jesus já falou para orar. Está aqui. A gente obedece. E queridos, os sacerdotes dominam o povo. Tem igrejas que nada mais são do que uma empresa, nada mais são do que um negócio, são business. E nós vemos sinal disso porque quando o pastor morre ou vai jubilar, ele passa o business para o seu filho ou para o seu cunhado. Queridos, pode ser que Deus, porque no Velho Testamento o sacerdote, filho de sacerdote era sacerdote, pode ser que Deus chame um pai, um filho, um neto, glória a Deus por isso. Mas não é algo que é transferido como um título de propriedade, não é algo que é transferido como uma empresa, como uma casa, como um carro. Eu vou passar o título do negócio aqui para você. Se você fizer o que eu quero e como eu quero. É sacerdote dominando o povo. E o que mais me choca é que o nosso povo parece gostar disso. Quando um pastor vem servir, quando um pastor vem lavar o pé da ovelha, a ovelha não respeita esse pastor. Mas se o pastor é carrancudo, mandão, faz todo mundo de empregado, manda, faz e cruza o braço, não faz nada, esse que parece ser o bom. Ah, olha que homem de Deus, olha a autoridade do Espírito. A autoridade do Espírito, isso é carne, isso é orgulho, isso é prepotência, isso é mundo entrando na igreja. Isso é mundo entrando na igreja. E a gente gosta.
Tem igreja que gosta de apanhar do seu pastor. Se o pastor ama, põe o óleo na ferida, abraça. Esse pastor não tem autoridade. Se o pastor não está vigiando, olhando, indo na casa das pessoas, o que você está fazendo? Abrindo as gavetas, abrindo os armários. Esse pastor não se incomoda com as ovelhas. Não, esse pastor entende que ele não está lá ele não é coronel. Ele não é coronel, ele é pastor. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Ele não é manda-chuva, não, ele é servo. Como Jesus é servo. Mas as igrejas que parecem crescer e prosperar são a igreja onde o sacerdote manda, domina o povo. A terceira coisa que ele fala, e o meu povo gosta disso. As pessoas gostam. Gostam de profeta mentindo e de pastor governando. Tem pastor que diz até quem vai casar com quem. Onde já se viu isso? Onde já se viu isso? Mas o povo gosta, é isso que é bom. É isso que é a igreja, a autoridade. Não é não, queridos. Isso é mundo. Não é assim. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? O final desse caminho é trágico. E Deus levanta Jeremias para avisar, não vai por esse caminho. Capítulo 7, já estamos quase terminando, queridos. Versículo 7, de 1 a 4. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era essa: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Note aonde que Deus enviou o profeta: para o portão do templo, para a porta da igreja. Jeremias, eu já te dei a mensagem, agora vai pregar essa mensagem. Muito bem, Senhor. Aonde eu vou? Vai pregar ela na porta da igreja. Para o povo que está indo para a adoração. Por que será que ele foi pregar na igreja? Porque, queridos, é na igreja que deve haver a solução. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A igreja tem que ser parte da solução e não do problema. Queridos, nós temos que estar aqui para curar os casais, não separar casal. A gente está aqui para ajudar as pessoas, não derrubar as pessoas. Nós temos que estar aqui para dar a mão para as pessoas caídas e não para jogar pedra nelas. Não é nosso trabalho julgar ninguém, quem julga é Deus, quem é juiz é Deus. O nosso trabalho é amar, é ajudar, é ensinar e viver o certo para que as pessoas possam ver o certo em nós e se atrair, sentir desejo. Opa, esse fruto, essa árvore está dando fruto. Deixa eu provar essa fruta. Que fruta gostosa, eu quero também. Nosso trabalho é esse. 1 Coríntios capítulo 5 diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Como se, através de nós, Deus rogasse ao mundo, sejam reconciliados com Deus. Essa mensagem flui através da nossa vida. Então, Deus manda Jeremias falar, vai para a igreja e fala com o povo que está vindo adorar. Diz para eles, olha, o caminho não é esse não, vamos acertar as coisas aqui. Vamos fazer a coisa certa. Note, queridos, que ele não manda Jeremias ao mundo. O mundo peca porque o mundo é mundo. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Às vezes a igreja fica boquiaberta por causa do pecado. Aconteceu isso na sociedade. O mundo está fazendo aquilo outro. Gente, o mundo vai pecar porque o mundo é pecador. A igreja que não pode pecar. A gente tem que se chocar quando a igreja peca, porque a igreja é o corpo dos santos. O santo não peca, o pecador peca. Então, a igreja precisa de parar de criticar e jogar pedra no mundo por pecar, porque o mundo está sendo mundo. O problema é que a igreja não está sendo igreja. Deixa a igreja ser igreja. A igreja tem que ser igreja. O mundo vai ser mundo, mas a igreja tem que ser igreja. Se a igreja for a igreja, há solução e esperança para o mundo. Então, Deus envia Jeremias para a igreja. Vou falar com o meu povo, com aqueles que vieram adorar. Ok, vamos conversar. Mudem de vida. Mudem a sua maneira de agir. E eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Rapidinho. Ainda no capítulo 7, versículo 4. Opa, esse versículo é pesado. Versículo 4. Jeremias 7, 4. Não confiem mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. 3 vezes as pessoas falaram, esse é o templo. O que eles estão dizendo? Está tudo bem, eu estou na igreja.
Tá tudo bem, eu estou na igreja, eu estou protegido. E Deus diz, igreja não protege ninguém. A única coisa que salva é o sangue de Jesus. A única coisa que salva é um relacionamento pessoal com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Não pense que você pode viver no pecado, viver no mundo, e depois no domingo correr para a igreja e dizer, eu estou na igreja, estou salvo. São palavras mentirosas. Olha o retrato aí. É um sapo na boca de um crocodilo, de um baita de um jacaré, pensando que está tranquilo, está seguro, está salvo. Daqui a pouquinho esse jacaré vai fechar a sua boca e lá se foi um sapo. E às vezes o crente está assim, na boca do pecado, a caminho da destruição, sentado pensando, eu estou seguro, eu estou na igreja, eu tenho cartão de membro, eu canto no coral, eu faço parte do ministério, eu dei uma oferta, eu sou dizimista. Nada disso salva, queridos. A gente faz essas coisas por sermos salvos. Mas se você faz isso sem salvação, você está igual esse sapo aí. Deus queira que isso não seja o caso de ninguém aqui. Quantos dizem amém? Capítulo 7, versículos 9 a 12. Vamos acelerar. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifício a Baal, um deus pagão, adoram outros deuses, versículo 10. Depois vêm e ficam na minha presença, no próprio tempo dizem, nós estamos seguros. Deus diz, O que? Você rouba, você mata, você comete adultério, depois vem para a igreja e diz, não, está tudo bem. Deus diz, não. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Lembra que quando Jesus entrou no templo e viu aquela pouca vergonha toda, ele usou essa frase aí de Jeremias. A frase que ele deu para Jeremias, ele tomou de volta. Ele falou, olha, meu templo é uma casa de oração, mas vocês estão fazendo o meu templo como um esconderijo de ladrões. Mata, rouba, adultera, depois corre para a igreja e diz, não, estou seguro. Essa parede não vai te guardar da consequência do pecado, nem te proteger do juízo de Deus. O que nos livra do pecado? O sangue de Jesus. Jeremias 7,19, rapidinho. Esse versículo é cômico. Poderoso, mas cômico. Deus diz assim, mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Vão passar vergonha. Será que você pecando, você pensa que você está ferindo a Deus? Será que você acha que Deus é menos Deus quando a gente peca? Deus continua sendo Deus, soberano, poderoso, maravilhoso, lindo, santo, perfeito, completo. Quando a gente peca, quando eu ou você pecamos, nós estamos dando um soco em nós mesmos. Nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé. Nós estamos nos prejudicando a nós mesmos. Deus diz, não faça isso, eu te amo, é por isso que eu estou te avisando. 8:7, capítulo 8, versículo 7. Até as rolas, as garças, as andorinhas, animais. Até esses animais sabem quando é tempo de voar para as outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voar. Mas você, meu povo, não segue as leis que eu lhe dei. A natureza segue o seu curso normal que eu estabeleci para elas, mas o meu povo não. Versículo 2. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não. Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. Deus fala, não só eles têm a falta de tudo, de viver assim, e depois vir e cobrir com uma capinha de religiosidade o pecado, mas eles nem sentem vergonha. Nem para botar um saco de papel sobre a cabeça para esconder a cara, mas não. Fica ali descarado. Deus diz isso está errado. Capítulo 8, versículo 20 e 22. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Na minha opinião, está entre os 3 mais tristes versículos da Bíblia. Esse aí. Jeremias 8, 20. Então o povo grita, acabou o verão, passou o tempo da colheita, e nós não fomos salvos. Fui na igreja, participei do estudo bíblico, ouvi o louvor, fui na reunião de oração e não fui salvo. Li a Bíblia, orei e não fui salvo.
oportunidade desperdiçada, oportunidade perdida, olha a tristeza. Porque não houve contrição, não houve confissão sincera, não houve arrependimento, transformação de vida, não houve um novo nascimento. Nós não fomos salvos. Versículo 22. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? Só uma explicação rapidinha. Gileade era uma cidade da Transjordânia, um pedaço de Israel que fica do outro lado do Rio Jordão. E essa cidade era famosa pelos seus óleos, pelas suas verduras, pelos seus temperos. Aliás, em Gênesis capítulo 37, lembra, Gênesis 37 fala sobre a venda, quando José, eu já ia falar Josué, quando José foi vendido como escravo para o Egito, ele estava num poço, e a Bíblia diz que mercadores do Oriente vinham de Gileade a caminho do Egito, e traziam consigo temperos e bálsamos. Por quê? Porque Gileade era famosa por isso, era uma cidade que vendia esses temperos e bálsamos. Eles misturavam essas ervas com óleos e usavam, por exemplo, num corte, numa queimadura, numa infecção. Então Gileade era considerada o centro médico de Israel. E é por isso que eles usam aí essa cidade como símbolo. Será que não tem remédio em Gileade? É como se, vamos dizer, talvez um dos melhores hospitais da Baía de São Francisco seja o Centro Médico de Stanford, da Universidade de Stanford. Nós temos excelentes hospitais na Baía de São Francisco, graças a Deus. Um dos melhores, sem dúvida, é o Hospital de Stanford. Então, na nossa época e no nosso ambiente, seria como se esse versículo dissesse assim, será que não tem um médico em Stanford para tratar dessa doença? Será que na farmácia do Hospital de Stanford não tem um remédio para ser aplicado nessa situação? É isso que esse versículo está dizendo. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há médico? Então por que o povo não foi curado? Queridos, esse versículo, a implicação desse versículo é que há sim em Gileade um médico, e o nome dele é Jesus. E que há sim um remédio que cura a enfermidade da humanidade, e o nome desse remédio é o sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus está disponível hoje, aqui e agora, para quem quiser ser curado e liberto. Seja lá qual for o mal, você hoje pode ser curado e liberto pelo médico Jesus. Hoje o seu pecado pode ser removido e a culpa do pecado pode ser removida. João Batista olhou para Jesus e falou com alegria, eis o Cordeiro de Deus que remove, que tira, que lava o pecado do mundo. E esse mesmo Jesus, esse Cordeiro de Deus, está aqui hoje. E Ele está pronto para te curar, te libertar, porque Ele quer muito, muito, muito te abençoar. Põe-se de pé comigo. Obrigado pela sua atenção, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo e eu peço desculpas por isso, mas nós vamos fazer uma oração e nessa oração eu quero pedir que Deus aplique o sangue de Jesus na sua ferida, seja ela qual for. Ferida de alma, ferida de corpo, ferida de espírito. Se você precisa dessa oração, seria uma alegria muito grande eu poder orar por você. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos. Convido a igreja que ore. Igreja, ora pela aquela pessoa que está aqui, que precisa de ser curada, liberta, fortalecida. Enquanto oramos, enquanto de olhos fechados na presença de Deus, eu quero deixar bem claro, eu nem a igreja estamos aqui para julgar ninguém, condenar ninguém, jogar pedra em ninguém. Estamos aqui porque amamos a Deus e amamos a você. E é porque te amamos que queremos te dar uma oportunidade de fazer um acerto com Deus. Enquanto a igreja ora, se você precisa do toque do Espírito Santo, do perdão dos pecados, da cura interior, eu quero orar por você. E aí onde você está, você pode falar com Deus agora e dizer para Ele, Jesus, essa mensagem foi para mim. Muito obrigado por se preocupar tanto comigo e me amar tanto de me trazer essa mensagem. Eu ouço, recebo e aceito a Tua palavra.
Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E confesso a minha carência total de Deus, a minha dependência total de Jesus. Diga isso para Jesus, aí onde você está, nas suas próprias palavras. Diga para ele: Jesus, eu te recebo. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço o meu pecado. Eu estou culpado diante de Ti. Mas recebo agora o Teu perdão. E te entrego a minha vida. Espírito Santo, vem morar dentro de mim. E me ensina a viver para Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus e glorifique a Deus. Diga para Ele o quanto você o ama. Confessa a Ele o teu amor. Confessa a Ele o teu amor. Enquanto adoramos, o Espírito Santo está pairando sobre nós e trazendo cura, removendo a culpa do pecado. O Espírito Santo batiza, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo anima, o Espírito Santo alimenta, o Espírito Santo sustenta, o Espírito Santo abençoa. As bênçãos de Deus vão chegar a você agora, porque o pecado foi removido pela aplicação do sangue de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, pelo mover do Teu Espírito e pelo efeito do sangue de Jesus nas nossas vidas, nos libertando. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado pela salvação. Obrigado pela libertação. Ajuda-nos agora a caminharmos de maneira digna da nossa chamada. Segura na nossa mão e guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Isso eu oro e peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E que toda a igreja diga amém e amém. Queridos, Deus te ama, Jesus te ama, eu te amo, a pastora Valéria te ama, essa igreja te ama. Antes de ir embora, abrace alguém e diga para ele também: olha, eu te amo, Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana. Se você precisa de oração, venha ao altar. A equipe de louvor vai ministrar um hino agora abençoado e a igreja está despedida. Deus abençoe os irmãos.